Estão proibindo as crianças de trabalhar. Um absurdo isso, cara. Então, com 8 anos, eu entendi que eu podia empreender. Eu podia cuidar, eu podia servir, eu podia atender, eu podia tratar daquilo como meu. Sabe que eu vejo um problema muito sério de vitimismo. Esse vitimismo é um câncer. A fraqueza humana. E não é só na geração nova, não. Eu vejo vitimismo, cara, vitimismo, governo, não sei o quê. Eu nunca coloquei culpa em ninguém, sabe? Eu sempre segui minha vida, mas o Lula, mas não sei o quê. Cara, segue a vida, vai, pum. A minha mãe, quando a gente morava na favela, ela dizia que ser pobre, morar no barraco de chão batido, aquilo não era um problema, eu podia mudar. Depende de quanto tempo eu estava disposto a trabalhar. Não tem pobreza que resista 16 horas de trabalho. Então eu já sabia que não era um problema. Antes de começar o papo, eu quero falar 2 coisas para você, expansionista. No papo de expansão, falamos muito sobre crescimento. E quando falamos de expansão, nada mais importante do que empresas que fazem isso com propósito. Por isso, nós convidamos a CS Group para serem patrocinadoras. Eles sabem e eles compartilharam também dados de pesquisa de quanto as empresas crescem quando elas cuidam bem de pessoas. Esse é o primeiro passo para um negócio crescer com solidez. E por fim, a Panelaço Pet, que está criando oportunidades incríveis para quem deseja realmente fazer parte do mercado em expansão. Eles não apenas produzem produtos de qualidade para os pets, mas agora estão abrindo as portas também e expandindo para novos distribuidores. Crescer é bom, mas crescer juntos é ainda muito melhor. We choose to go to the moon in this decade and do the other thing. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Olha, esse episódio talvez seja o episódio mais legal, com mais profundidade, com uma pessoa que só de falar você não tem como sair transformado. Então eu quero que você fique até o fim para receber tudo que essa pessoa tem para dar. Meu amigo Geraldo, seja muito bem-vindo. Você é um cara entusiasta, visão positiva de futuro. É impossível caminhar contigo sem se transformar numa pessoa melhor. Uma coisa é certa, nós podemos trocar um sorriso. Muito bom. Você sabe que, como toda criança, né? Você sorri para uma criança de verdade, se você for verdadeiro... Ela vai te sorrir. Ela sorri de volta. É verdade. Então, essa criança está dentro de cada ser humano, ela não morre. Você forma aquela personalidade e eternamente você é criança, né? Você nasceu com aquilo, você não mudou. Então, eu preservo essa personalidade desde os 7 anos. Então, quando eu encontro uma outra criança, eu dou um sorriso. Qual outra? A outra igual a mim. Porque todos nós somos, na essência, criança. Muito bom. Muitos sabem, você é um cara famoso pela tua história, né? E Deus te deu autoridade para que você possa impactar a sociedade, isso é muito bom. E as pessoas conhecem um pouco da tua história. Mas essa felicidade é desde pequeno mesmo, do tipo assim, você tem uma infância... Você teve uma infância difícil. E mesmo assim, sorrindo para o universo. Não, eu diria o seguinte, as pessoas entendem que quem nasce sem recurso tem uma infância difícil. Tá. Né? Eu não tive uma infância difícil, eu nasci rico. Eu tive uma infância feliz. Boa. Eu nasci com sorte, com sucesso, com acesso à prosperidade, com saúde, com muita felicidade. Eu só não tinha dinheiro. Cara, isso é a única coisa que depois você ganha e não deixa sequela. Então, na realidade, qual que é a noção do dinheiro? Também não vai ter diferença. O que eu precisava ter na mesa? Alguma coisa que servisse para comer. O resto de feira que a minha mãe pegava, servia. Então, na feira, jogava tudo fora. Então, em casa não faltava fruta, não faltava legume, não faltava... Pegava no final da feira. Então, xepa? Na xepa, no final da feira. E aí aquilo foi nos abastecendo. E no dia a dia, qualquer coisa que você se movimente, você ganha mais do que a sua necessidade que você tem de comer. Então não faltava comida porque a gente se movimentava em casa. Minha mãe era uma heroína, uma cara que era pegada e fazia, carregava todo mundo e tal. A minha referência de empreendedorismo. Ainda ajudava os vizinhos. Então, naquela época, além de eu ser feliz e poder, eu ainda ajudava o próximo. Uau! Né? Eu entendi que naquela condição social eu já podia ajudar o próximo. Agora, se aquele era classe A, B, C, D, se era pobre, se era rico, não, eu era feliz. Muito bom. E isso não mudou, tá? Eu sou a mesma pessoa. E teu pai? Meu pai era extraordinário, trabalhador, ajudante da minha mãe. Então eu entendi o seguinte, eu tinha uma mãe extraordinária e um ajudante que era meu pai. Meu pai, os dois não tinham leitura, mas os dois trabalhavam, nós fomos educados à moda antiga, minha mãe dava pra gente o direito de concordar. Né? Eu costumo chamar de democracia cubana. Muito bom. Você tem o direito de concordar e não pode sair.
Então eu consegui aprender com a minha mãe valores. Eu sempre fui muito forte. Olha, você é forte no carro alemão, no primeiro avião, no primeiro milhão, no avião. Do que vocês estão falando? Eu sempre fui forte nos meus valores. Quais são os nossos valores? Eu aprendi na base. Então eu era feliz porque eu tinha a sensação de segurança que eu tinha uma mãe, eu tinha uma família. E tua mãe botava você para trabalhar desde cedo? Olha, minha mãe fazia com que a gente andasse com ela. Como ela trabalhava o tempo todo, Mas naturalmente a gente ajudava ela. Eu acho que isso é uma dádiva que estão tirando das nossas crianças. Concordo. Eu assino embaixo o que você está falando. Estão proibindo as crianças de trabalhar. Um absurdo isso, cara. Você estava falando do Arthur e do Guilherme. Eles foram trabalhar comigo. O Guilherme tinha 7, o Arthur tinha 9. Uau. Queriam ganhar dólar. Eu levei eles para ver. Onde é que o senhor acha isso? Onde é que eu acho? Para onde pega esses dólares para a gente ir para Disney? Falei, papai vai levar você onde? Um lugar que dá para pegar bastante dólar. Sério? A mãe dele falou, onde você vai levar meus filhos? Falei para você com os filhos dela, né? Onde você vai levar meus filhos? Eu falei para assim, para trabalhar? Como assim? Para mostrar para ele onde é que eu acho o dólar. Muito bom. E eu levei as crianças e chega lá, o Guilherme todo empinado, todo vaidoso. Onde é minha sala? Como sala? É diretoria em diretoria, menino. Você tem 7 anos. Muito bom. Onde é que o senhor pega? O pai vai mostrar para você onde mais dá dólar nessa empresa. Levei eles no lavador. Foram trabalhar de ajudante no lavador, ficaram um mês, deram mais despesa na lanchonete, mas ficaram um mês trabalhando. Levantava de manhã, a hora que eu chegava na garagem, já estavam esperando. Louco para ver quanto dólar eles ganhavam. Foram para a Disney, gastaram como se fosse engenheiro de produção, achando que tinham ganhado $1.000. Nunca mais eles quiseram parar de trabalhar. Muito bom. Todas as férias eles voltavam, fizeram a reunião, chegaram a fazer uma proposta para mim, para ver se podiam sair da escola só para trabalhar. Olha que é você motivar a criança. Agora o cara tem 15, 16, não pode trabalhar? É um absurdo. Eu morava na periferia, como muitas crianças hoje moram, na favela. Aí você tem uma mãe diarista, tem um filho que tem 1,80 m com 15 anos, já tem filho, mas a lei não permite que ele trabalhe. Ele vai tentar sobreviver. Está aí por que acontece tanta coisa errada. Então, assim, a coisa está meio que na contramão. Nós precisamos resgatar alguns valores e fortalecer as famílias. A base de tudo é a família. Concordo. O pilar da família é a mulher. Essa sensibilidade feminina que é o pilar e o alicerce de uma família. Esse respeito, essa base de família que vai fazer com que essas novas gerações se tornem pessoas melhores. Em vez de a gente ficar criticando a geração Y, Z, S, não sei o quê, em vez de ficar criticando a nova geração, sejamos nós a dar o exemplo que nós tivemos para a nova geração. E elas vão ser seres humanos melhores. Muito bom. E me fala uma coisa. Você, quando você estava crescendo como empresário, quando que você viu a oportunidade de falar assim, cara, isso aqui é algo que eu vou criar, que eu vou desenvolver? Porque você aprendeu muita coisa com a tua mãe. Mas entre você aprender e você ser um homem de fato do ponto de vista do tipo desenvolver negócios, foi tipo, Deus te deu, você seguiu o que tua mãe fazia? Não, eu copiei. Copiou. Minha mãe fazia isso. Eu copiei. Quando minha mãe foi embora, eu tinha 7 anos e meio. Com 8 anos, eu queria ser tão importante quanto ela, cuidar de pessoas. Eu arrumei um emprego com 8 anos e eu via que os caras ensacavam carvão num processo lento, ficava tantas horas, ganhava X, mas era produção. Eu entendi que se eu trabalhasse mais, eu ganhava mais. Então, com 8 anos, eu entendi que eu podia empreender. Eu podia cuidar, eu podia servir, eu podia atender, eu podia tratar daquilo como meu. Então, o empreender, para mim, não tem nada a ver com CNPJ. A visão de empreender é você querer ser o melhor naquilo que você faz, onde você está. Eu estava no ensacadora de carvão com 8 anos. Excelente frase. Excelente frase. Eu era o melhor naquilo. Qual cidade isso? Daí é aqui em São Paulo mesmo, na zona Oeste, uma favela na Zona Oeste, na beirada do rio. Eu ia andando para ensacadora de carvão, que é numa outra ponta do rio, e do riozinho, um riozinho de bairro, esgoto. E de lá eu percebi que tinha uns meninos que tinham um chinelinho melhor que o meu. Meu chinelo era de pneu amarrado com lona. E os menininhos tinham chinelo de borracha, tipo havaiana. Eu falava, eu queria um chinelo colorido desse. E eu via que o que eles faziam para ter esse chinelo? Eles trabalhavam no lixão. Eles catavam reciclado no lixão. Foi aí que eu fui catar latinha. Eu dei uma subida de degrau, um upgrade. Uau! Mas conta um pouco. Fui catar latinha, comecei a ganhar mais dinheiro e entendi o seguinte, como é que faz? O cara sacava tudo aquilo no final do dia, enchia um saco e vendia para o carroceiro ou para alguém que ia lá com o caminhãozinho à noite no lixão buscar. Eu falei, ué, mas esse cara leva para onde? Leva para um depósito maior. Eu falei, não, então eu mesmo vou fazer meu negócio. Eu levava para casa, arrumava um terreninho a mais na favela, um pedaço perto do barraco,
e separava os recicláveis. Fizemos um depósito de ferro velho, separava tudo direitinho, separado vale mais, ensacava separado, acumulava. No final, aí não tinha muita não tinha leitura, não sabia ler e escrever, mas no final de semana a minha irmã saía ela era doméstica, mas ela estudava. Ela vinha do trabalho doméstica, no final de semana acompanhava a gente, fazia as contas direitinho, e a gente mesmo vendia para esse depósito que o caminhão ia buscar no lixão. Eu ganhava mais. Uau. Então, meu senso de empreender veio de copiar. Eu copiei a minha mãe e copiei o movimento que está à minha volta. Como é que o outro está fazendo? E aí, o que eu faço hoje, se o negócio é maior ou menor? A pessoa, hoje tem a maior empresa de reciclagem de peça usada. Então, qual que é a diferença? Mudou o tamanho da lata. Eu copio igualzinho o que o outro está fazendo. E aí eu vejo, o cara tá todo mundo em... Mudou o tamanho da lata, né? Ao invés de ser uma latinha, um caminhão agora, né? Mudou um ônibus. Eu não mudei, porque é só o simples. Cara, faça com simplicidade. Não importa o tamanho do acesso à tecnologia. Não perca a simplicidade, não Muito perca bom. a humanização, não perca a sua sensibilidade, sua visão humana. Eu olho para as pessoas e fico olhando o seguinte, o que esse cara faz, não tem ninguém mais inteligente. É que as pessoas não têm humildade de copiar. É verdade. Como é que você alcança a humildade? Com gratidão. Se você souber, você sair agradecendo tudo que você faz na vida, a partir da hora que você levanta, você consegue ir para uma caixinha chamada humildade. Quando você é forte na gratidão, você consegue se manter humilde. A gratidão leva à humildade. Então, e aí você executa com simplicidade. Aí você consegue alcançar como é que é? Meu Deus do céu. A prosperidade. Eu acho que a prosperidade, você ser próspero de verdade, começa com gratidão, humildade, que você consegue, a partir dali, executar com simplicidade, você consegue alcançar prosperidade. Aí o dinheiro vem por consequência, tá? Aí o dinheiro vem por consequência e ele nunca fica maior que você. Quando você tiver altos e baixos, quando o gráfico se movimentar, você não vai ficar depressivo. Esse tipo da tua postura, dos teus valores e tudo mais, você não tem só teus filhos, certo? Deve ter lá os gerentes da empresa, coordenador, etc. Família. Eu tenho uma família de 150 pessoas, todos já trabalharam comigo. É mesmo? Desde pequeno, vieram trabalhando comigo e eu fui formando todos. Nós somos uma família de 150 pessoas, não tem um coitadinho, tem quase 100 CNPJ. Você tá brincando, eu não sabia disso. Minha família é gigante, meus filhos, nunca quis que meus filhos fossem sócios, cada um tem o seu negócio, os três, cada um faz uma coisa diferente e são amigos de carne e unha, amigo e irmão, mas não mistura, cada um toca a sua vida financeiramente, mas sabe que se precisar de uma água, de um pão, pode contar com o outro. Então, 150 pessoas trabalharam no teu negócio? Toda a família trabalhou comigo, toda, sem exceção. Meus não, irmãos... Tá trabalhando agora? Meus sobrinhos, não, foram reciclando, aprenderam comigo e uma parte significativa, de pelo menos uns 20 CNPJ que existe, é no meu segmento e aprenderam comigo. E eu ajudo ele a dar o primeiro passo para fazer o dele. Uau, não sabia disso não. E não dá pau? Não. Cara, toda vez que você ensina, essa coisa de mentoria, ser mentor, se você prestar atenção no que você está falando, você vai aprender com aquilo que você fala. E o cara que está te ouvindo é o cara que também vai levar resultado. Os dois podem levar resultado, o mentor e o mentorado. A diferença é assim, se você está ouvindo aquilo que você está falando. E quando nós começamos a ensinar a família, tem mais gente para consumir do que a nossa capacidade de produzir. Então, se você precisa fortalecer, por que você não fortalece os seus? Boa. Mas ele vai no meu, você vai concorrer comigo? Não, não vai concorrer com você, não. Você pode triplicar de tamanho, passa a sua geração, você ainda não vai conseguir atender no seu segmento o mercado que tem. Você está preocupado. É tão grande que é. É tão grande que é. Nosso mercado é extraordinário, é gigante, e eu acredito que na minha geração e dos meus netos, nós não vamos ocupar 30% dele. Então, assim, relaxa, ensina o outro, passa para o outro, aprenda com o outro, se fortaleça, e fortaleça o seu mercado, já que você está na ponta. Quanto mais forte o mercado, mais você vai se destacar, porque você já tem experiência no mercado. Então, eu acho que essa coisa de você achar que o outro vai te incomodar, porque só se você der poder para isso. Cara, quando você ensina, você já está um passo à frente. E você acaba aprendendo com os erros, os seus próprios erros, quando você ensina. Porque você sabe onde você passou. Quando você começa a passar o seu conhecimento, se você tiver sensibilidade, o mínimo de humildade, o seu cérebro, o consciente, o seu cérebro vai puxar e falar, isso aqui você está ensinando, você podia ter feito melhor, hein? Então, você também evolui quando você ensina. Então, a vida toda eu sou a favor de compartilhar. E me fala uma coisa, sabe que eu vejo um problema muito sério de vitimismo. Esse vitimismo é um câncer.
A fraqueza humana. E não é só na geração nova, não. Eu vejo Fraqueza vitimismo, cara, vitimismo, governo, não sei o quê. Mas- Eu nunca coloquei culpa em ninguém, sabe? Eu sempre segui minha vida. Mas o Lula, mas não sei o quê. Cara, segue a vida, vai. Pum. Não, esses caras ficam 2, 3, 4 anos e vai embora. A vida continua. Esses caras estão de passagem. Não é possível você ter poder desse cara de incomodar o seu projeto, o seu propósito, a sua fé. Olha, vitimismo. Como é que eu me livrei disso? Olha que interessante você ouvir os mais velhos. Eu ouvi a minha mãe, ouvir as pessoas, ouvir os mais novos, ouvir todo mundo. Depois você filtra e vê o que importa. Boa. A minha mãe, quando a gente morava na favela, ela dizia que ser pobre, morar no barraco de chão batido, aquilo não era um problema, eu podia mudar. Depende de quanto tempo eu estava disposto a trabalhar. Não tem pobreza que resista 16 horas de trabalho. Então eu já sabia que Muito não era bom. um problema que eu resolvia. Se eu por mês só trabalhar 16, o dia tem 24, então tá mole para mim. Então aquilo não me incomodava. Eu já sabia que aquilo não era um problema, aquilo eu venceria. Essa coisa da minha condição social era isso. A coisa da cor de pele, de ser negro. A minha mãe disse que ser negro era um privilégio. Ela não falava com a palavra privilégio porque ela não sabia descrever. Ela quis me entender que era muito importante eu agradecer ser quem eu sou. Ser como eu era. Que Deus era bom o tempo que todo. mulher porreta, hein? E Ele não ia me sacanear. Então eu aprendi que Deus não sacaneia ninguém, que era um privilégio ser negro. Então eu aprendi a agradecer ser negro com 5 anos de idade. Então nunca foi um problema. Nós estamos no século XXI, ainda tem gente acreditando que tem gente maior ou menor. Não tem maior ou menor. Você se forma, tudo começa na mente. Você é aquilo que você acredita. Eu acredito que eu era uma pessoa divina, abençoada, privilegiada e que eu ia conseguir o que eu quisesse à medida que eu fosse buscar. Correr atrás é para perdedor. Vai para cima, vai buscar. Acredita em você não é menor que o outro. Para de correr atrás. O não eu já tenho. Não, você nasceu com sim, o dia começou. E eu aprendi isso muito cedo. Então, essa positividade para mim vem da fé. Muito Você bom. não tem fé? Então, cara, faz com amor, com paixão, com gratidão, dá o passo que Deus põe no chão. Nossa, animal. Você sabe que tem uma coisa que ao caminhar contigo, assistir teus vídeos e tudo mais, eu vejo também uma questão da palavra. Sabe outra coisa? Não quero generalizar, mas eu aprendi sobre integridade. Eu perguntei, o que é integridade? Integridade não é você ser ético, é você ser inteiro. É sim, sim, não, não. Não é 99,9%, é 100%. É tão E confortável. eu vejo você 100%, cara. Você ser de verdade, ninguém engana ninguém. Se você olhar para uma criança e você for verdadeiro e der um sorriso, ela sorri de volta, falei para você. Mas se você não for verdadeiro, você sorri, ela mostra a língua e dá as costas para você. Você não engana nenhuma criança. É verdade. Aonde você vai, a sua energia chega primeiro. Então seja verdadeiro, nem que seja por inteligência. Muito Seja de bom. verdade. Onde você vai, você leva você. Não engana você, não. Seja verdadeiro. E é leve. Mas você quebrou, você subiu, você voltou. Então, gente, você quebrou meia dúzia de vezes. Não, eu nunca fali, eu nunca fracassei. Eu fiquei algumas vezes sem dinheiro. É a única coisa que você ganha de novo e não deixa sequela. E depois ganha mais do que a fase anterior. Boa. Basta que você reconheça que o fundo do poço que você foi é o poço que você cavou. Para de achar que alguém te empurrou no poço. Para de achar que alguém te enganou, o sócio, o parceiro, o mercado, o governo, a crise. Não, filho, o poço é seu. Para de inventar moda. O poço é seu. Porque aí a crise. Que crise? Ninguém parou de beber, de vestir, de comer, de dormir, de nascer, de morrer. Então tem movimento. Cadê a crise? É o ponto de vista para onde é que você está olhando. Todo lugar que tem um estrume, que eles chamam de crise, tem um cavalo. Tem que parar de olhar para a bosta. Olha para o cavalo. Muito bom. O estrume é o resíduo. Olha que beleza o cavalo. Por que você está insistindo em olhar para o estrume? Então, assim, cara, monta e vai. E tem um cavalo, tem mais cavalo do que a nossa capacidade de montar, tá? Então, para de olhar para a bosta. Sabe o que eu falo também? Eu falo que tem muitas vezes, que depende do cavalo, você tem que saber qual lado que você monta da sela. Aí você não conseguiu desse lado, você fala, não, cara, vai dar a volta, monta de outro jeito. O cavalo está lá, exatamente, ajusta o seu ponto de vista, analisa melhor a situação, faça um planejamento e sobe. Boa. Tem pedra no caminho? Claro que tem, o mundo é feito de pedra, mas é um degrau, é para subir. A melhor matéria-prima que tem é a pedra do caminho. Você pode usar ela para se defender, você pode usar ela para poder construir, você pode usar ela para edificar, para fazer um monte de coisa. Você pode usar ela para saltar, para subir para a próxima fase. Para de se incomodar com a pedra no caminho. É a matéria-prima que Deus te deu para você evoluir. Me fala de futuro. Você é um cara muito entusiasta. E aí, muita gente, Rufino, precisa de uma visão positiva de futuro. Por exemplo, Brasil,
2026, 2027, 2028. O que você fala para o empresário, cara? Muitas vezes o empresário fala, Dema, e o Brasil vai dar certo? Eu sempre falo, vai, já deu. Você tem que dar certo. Olha, se você é empresário, se é empreendedor, se está em CLT, se está no serviço público, não importa, você está nesse país. Então deixa eu lembrar você está no melhor pedaço do planeta. Melhor quantidade de terra produtiva, agronegócio, petróleo, minério, oxigênio, água doce que vale mais que petróleo. Está tudo aqui, oxigênio por conta das nossas florestas, meio ambiente, está tudo aqui. E um país todo a ser construído. Você conhece o Brasil? Você sabe o tamanho desse gigante? Isso aqui não é um país, Uau. Isso aqui é um continente inteiro, à sua disposição com apenas 200 e poucos milhões de habitantes, a ser explorado, o que significa que tem muito mais crise, não tem crise, tem muito mais chance do que muito mais espaço ou coisa para ser construída do que a nossa capacidade de só Uau. nós brasileiros fazer. Então para de achar, cara, de aceitar essa ideia de que dizem que nós somos isso, nós somos aquilo, nós somos especiais. Nós estamos entre os 10 melhores do mundo, mesmo tendo 10% da idade da Ásia, da China, e mesmo assim, olha que interessante, alimentamos 1/4 do planeta, então a comida também sai daqui. O cara fica sem tecnologia, sem inovação, Sem sem comida ar, não fica. sem chat GPT, mas ele não fica sem comer, a comida também está aqui. E quem faz somos nós brasileiros, a tecnologia está aqui, a criatividade está aqui, a alegria, a felicidade está aqui. Você quer trocar de lugar? Você quer ir para onde? Você quer falar, o Brasil, se o Brasil dá certo, o Brasil já deu certo. Então, se você não acertou o seu ponto de vista, eu sei que está atrasado. Não é o seu país. O seu país já deu certo e está esperando por você. Então, cara, dá o primeiro passo, faz com amor, com paixão, dá o passo que Deus põe no chão. E nós somos a bola da vez. Tudo que está acontecendo no mundo, não tem desastre natural, não tem guerra, não tem intolerância religiosa, tem uma diversidade gigante. Olha de novo, volta a fita e reveja o seu ponto de vista, como é que você está olhando o seu país. Cara, e agradece por ser brasileiro. Se você vai ver que o Brasil já deu certo. Deu certo. Aí o 24, 25, 26. Então, está por ser feito. E está esperando por você. Aí o governo a escolha é sua. A sociedade é você. E a família é a partir de você. O que você pode fazer por esse cenário todo? Dá o passo. É você que faz. Está tudo em você. Se eu posso, você pode. Ou você se considera menor? Muito bom. Geraldo, muito obrigado, meu irmão. Animal, fantástico. Eu mesmo vou assistir esse episódio. Então, ó, não deixa ficar com você. Compartilhe com todo mundo. Pega aí teu WhatsApp agora aqui, dá para você selecionar 50 mensagens. Você vai mandar esse episódio para todos para ouvir essa mensagem. O Brasil é você, meu amigo. O Brasil dá certo. Dá certo porque existe nós brasileiros. Um abraço e até o próximo Papo de Expansão. Tamo junto, gente. Finalizamos mais um Papo de Expansão, junto ao nosso convidado mais que especial e nossos patrocinadores especiais, Panelaço Pet e ICS Group. Nos vemos no próximo episódio. We choose to go to the moon in this decade and do the other thing. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.